mistério! Nós vamos falar sobre uma coisa que é estranha, misteriosa. Nós vamos falar sobre o casamento de Jesus. As bodas do Cordeiro. Vocês sabem, 2000 anos atrás, quando Jesus veio para este mundo e pregou a sua palavra, que nós temos, graças a Deus nós temos até hoje essa palavra, Jesus falou sobre as bodas do Cordeiro e a igreja daquela época entendeu tão bem como isso é real, como isso é importante, que a igreja em todas as gerações, em todos os séculos, permaneceu firme, sabendo que um dia haverá as bodas do Cordeiro, e que alguns vão estar lá. Na hora da perseguição, na hora da luta, na hora das provações e tentações, a igreja permaneceu firme, porque sabe sobre as bodas do Cordeiro. E é importante que você saiba sobre isso também. É um assunto muito importante. Então nós vamos falar sobre isso. Sabe, a igreja é de Jesus Cristo. Esta igreja é de Jesus. Todas as igrejas cristãs são de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele edifica a igreja. Ele mesmo disse, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falou sobre o inferno. O inferno existe. O príncipe, o rei, o governador do inferno é Satanás. Ele existe. Deus nunca nos engana. A Bíblia, ela é clara. Tem coisas que nós gostamos e coisas que nós não gostamos. E é importante nós ouvirmos algumas coisas que não gostamos agora, para que quando for o dia, nós estejamos tranquilos. Então, sabe, é Jesus que edifica a igreja, porque a igreja é dele. E quando a igreja estiver completa e preparada, ele volta. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E isso vai mudar a história da humanidade. A Bíblia mesmo fala que algumas pessoas falam, lá em 1 Pedro, fala, onde é que está a promessa da sua volta? Desde que nossos antepassados morreram, já se fala da volta dele. Eu estou falando com as minhas palavras e que está lá em 1 Pedro. Não é que o Senhor Deus tarda em cumprir a sua promessa, e que Ele é bondoso e paciente e quer que todos se salvem. E sabe por que Jesus não voltou ainda para buscar a sua igreja? Porque ainda não se cumpriu o que está escrito. E tudo que está escrito já vem se cumprindo e vai se cumprir. Então eu quero que você abra comigo em Mateus 16, verso 15. Marcos 16, 15. Aqui Jesus disse, aqui a gente entende que a igreja dele deve ter pessoas de todas as nações, de todas as épocas e gerações. Marcos 16, 15. Olha quem faz parte da igreja de Jesus Cristo. Marcos 16, 15. Disse aos discípulos, Jesus disse, ide por todo o mundo. Todo o mundo. China, Paquistão, Afeganistão, toda a Ásia, Nigéria, Sudão, Moçambique, África do Sul, toda a África, Alemanha, Holanda, Itália, toda a Europa, América do Norte, América do Sul, Oceania, vão por todo o mundo. Preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Radical, não é? Quem crer neste Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deus não é mau, Deus é bom. Seria mau se não nos avisasse. Ele é tão bom que Ele nos avisa, e para que isso se cumprisse, Ele enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Deus é bom. Deus é bom. E os cristãos são bons também. Devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. Mais do que isso, devemos amar nosso próximo como Cristo nos amou. Os cristãos são bons. Amém?
e Deus é bom, mas virá um dia em que haverá um juízo final, e alguns não vão entrar no reino dos céus, vão passar a eternidade sem Deus. Mas não vão passar a eternidade no limbo, num espaço vazio. Ou a eternidade será com Deus no reino dos céus, ou a eternidade será no inferno com Satanás e os demônios. E estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê em Jesus? Está escrito, estes sinais seguirão aos que crerem, Jesus disse. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aqui é tudo no âmbito espiritual. Serpente é metáfora para demônios. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia! Aqui então a gente está bem subentendido que a igreja de Jesus Cristo, no dia das bodas do Cordeiro, terá pessoas de todas as nações. Vocês sabem que em pleno século 21, tem alguns países em que o Evangelho ainda não entrou. Não entrou porque o príncipe deste mundo não tem permitido. Há países onde não se pode entrar com uma Bíblia. Há países onde você falar de Jesus, e se você for descoberto, você é morto. Ainda hoje. Não sei se você sabe disso. Mas Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Aleluia! As portas do inferno não vão prevalecer. Então, esses países que ainda estão fechados para o Evangelho, uma hora vão abrir. Uma hora vai... Tem cristãos que já estão entrando nesses lugares. Então, essa palavra vai se cumprir. E o que mais que falta se cumprir para que aconteçam as bodas do Cordeiro? Mateus, agora sim, Mateus 24, 13. Mateus 24, 13 e 14. Mateus 24, 13 e 14. E você vai se surpreender com... A gente vai falar sobre o casamento de Jesus, não é? As bodas do Cordeiro. Quem será a noiva dele? Quem será a esposa de Jesus, não é? Mas aqui então em Mateus 24, 13, Jesus disse assim, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando este evangelho for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, então virá o fim. Sabe, não é que o Senhor tarda em cumprir a sua promessa, é que ainda não se cumpriu isto. A igreja ainda não conseguiu pregar o evangelho em todo o mundo. Quando a última pessoa da última nação ouvir falar de Jesus, aceite ou não, a condição não é que todos aceitem, nem todos aceitarão. Lembra? Quem não crer será condenado. Mas quando o último ouvir, está tudo pronto para a volta dele. Aleluia. Mas, irmãos, enquanto nós estamos convidando as pessoas para o reino dos céus, em nome de Jesus, né? Hoje eu vou fazer um convite para alguns, não em meu nome, quem sou eu? Vou convidar em nome de Jesus. Jesus falou, vai em meu nome, prega o evangelho, convide as pessoas para o reino dos céus. Enquanto nós estamos, como igreja, pregando o evangelho, ou seja, convidando as pessoas para o céu, sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está preparando lugar para nós no céu. Jesus está preparando lugar para nós no céu. Aleluia! Vamos ver, está na Bíblia, João 14. Olha lá. Olha o que Jesus está fazendo agora. Claro, tem outras coisas. A palavra fala que Ele está agora mesmo à direita de Deus intercedendo por nós, junto ao Pai. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Mas olha também o que Jesus está a fazer. João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se você crê nisso, fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus está preparando um lugar para você. Ele falou isso, não falou? E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos buscar. Porque a minha vontade é que onde eu estiver, você esteja comigo também. E quando eu leio essa passagem, eu me lembro de uma coisa. Quando este mundo foi criado, Jesus estava presente. No princípio era o verbo é Jesus, é o Logos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram criadas por meio dele. Nada do que foi feito teria sido feito sem ele. João 1, de 1 a 3. Então Jesus participou da criação deste mundo. E agora Jesus está preparando a nossa nova morada, o novo mundo, o novo céu, a nova terra. Jesus está preparando. Aleluia! Nós estamos fazendo a nossa parte, convidando as pessoas, enquanto Ele está preparando todas as coisas. Parece loucura? Parece, né? E aleluia. Mas sabe, irmãos, a igreja precisa estar preparada para esse dia. Jesus disse que nesse dia e hora ninguém sabe. Num piscar de olhos, Ele voltará. E quando Ele voltar, alguns vão estar preparados para ir, outros não. Eu posso dizer alguns preparados para subir, porque a palavra fala isso mesmo. Que assim como Jesus, em Atos capítulo 1, fala que assim como os discípulos viram Jesus subindo, com o corpo glorificado depois da ressurreição, Ele subiu diante dos olhos deles e sumiu entre as nuvens. A palavra fala que assim como o viste subir, um dia Ele voltará para vos buscar. E a palavra fala que nós seremos arrebatados, nossos corpos serão transformados. Quem estiver vivo vai ter o seu corpo mudado, a matéria vai mudar, vai se transformar em corpo de glória. Quem estiver morto vai ressuscitar primeiro. 1 Tessalonicenses 4. E nós nos reuniremos com Ele no céu. É o arrebatamento. Ele vem para buscar a sua igreja. Está ficando louco demais para você? Está na Bíblia. O apóstolo Paulo, uma vez escrevendo para os Coríntios, e nós vamos ler essa passagem, ele fala: quisera eu que vocês suportassem a minha loucura só um pouco. Porque a Bíblia fala que as coisas de Deus parecem loucura para os que se perdem, mas para nós, os que cremos, ela é salvação e poder de Deus. Para mim, louco é o mundo do jeito que está. Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja, mas nós temos que estar preparados. Irmãos, Jesus não vem buscar a igreja assim genérica, Ele vem buscar indivíduos, pessoas, Ele vem buscar a mim, vem buscar você. Eu tenho que estar preparado, você tem que estar preparado, você tem que estar preparado quando Ele voltar. Ele conta várias parábolas, ele fala de uma parábola de 10 virgens que esperam o noivo, e quando o noivo chega de surpresa, 5 estavam preparadas e 5 não. A gente tem que se preparar para a volta dele. Amém, igreja? Ele falou que muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu quero estar entre esses escolhidos. Agora eu quero ler com você uma passagem para gente grande. Não é tipo o calendário da Seichonoye, que só tem palavras bonitas. É legal o calendário da Seichonoye. É mesmo, tem palavras sempre agradáveis. A Bíblia tem palavras incisivas. Pá! Eu quero ler com você uma palavra dessas, forte. Mateus 7, 21, palavra de Jesus Cristo. Mateus 7, 21. Nós estamos falando sempre sobre a volta dele
e o casamento dele que vai acontecer no reino dos céus, amém? Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ninguém engana a Deus, Deus conhece o nosso coração. Se você pratica a iniquidade, você pode falar em nome de Jesus, você pode até fazer milagres em nome dEle. Porque o nome dEle é poderoso. Mas naquele dia, Ele fala que Ele vai separar os bodes das ovelhas. Eu sei que essa palavra é dura, irmãos, mas eu creio que é muito melhor recebermos palavra dura aqui, para que quando for aquele dia, a gente ouça assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém? É melhor ouvir a palavra dura agora, mas naquele dia receber essa palavra, pode entrar no reino dos céus, que está preparado para os justos desde a fundação do mundo. Nós temos que nos preparar, eu tenho que me preparar, porque quando Jesus voltar, nem todos irão. E é por isso que ele fala com a igreja da maneira que eu vou falar agora. Agora ele vai falar com a igreja. Vamos abrir aqui então em 2 Coríntios capítulo 11, meus irmãos. 2 Coríntios 11. É claro que aqui ele fala com a igreja que estava em Corinto. Mas ele vai falar com a igreja que está em Ubatuba, que está em Lisboa, que está em Surubim, onde você estiver nos assistindo. É uma palavra de Jesus para a igreja. 2 Coríntios 11. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Né? Se esse começo foi meio louco, meio pesado para você, me suporta um pouco na minha loucura. Paulo falava para eles assim, porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Sabe com quem Jesus vai se casar? Com a igreja. Lembra que Jesus havia dito, no céu as pessoas não vão se casar nem se dar em casamento, as pessoas serão como os anjos. Então aqui quando fala das bodas do Cordeiro, ou da celebração do casamento de Cristo no reino dos céus, não é um casamento como aqui na terra. Jesus vai fazer uma aliança eterna com a igreja no céu. E aqui a palavra fala, eu tenho zelo de vocês, tenho zelo de Deus, porque eu tenho preparado para apresentar vocês como uma virgem para um marido, Cristo. Aleluia, esse é o mistério. A igreja é a noiva de Cristo. E a igreja, a noiva tem que estar preparada para quando o noivo vier buscar a sua igreja. Amém? Você está comigo? Nós temos que nos preparar, mas como assim? E ele fala aqui, olha, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte, de alguma maneira, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. E sabe, até o fim da nossa vida, ou até o fim, até a volta de Cristo, alguns vão ser enganados por falsas doutrinas. É que fala aqui, olha, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, que não o Espírito Santo, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão
sofrereis. Que você não se aparte da simplicidade, da pureza que há em Jesus Cristo. Aleluia. Tudo que Jesus pede é assim, olha, se você me ama, guarda os meus mandamentos, pratica os meus mandamentos, faça o que eu digo para fazer, não faça o que eu digo para não fazer. Não se aparte da pureza e da simplicidade de Cristo. Porque se você não perseverar até o fim, se você não estiver limpo, preparado, a gente não vai entrar no reino dos céus. Vai passar por julgamento daí. Bem, então, irmãos, Jesus deu a vida por nós, para que a gente possa entrar no reino dos céus. E Ele deu a vida por cada um de nós, é pessoal, a salvação é pessoal. Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu já contei meu testemunho várias vezes, nem vou contar de novo, mas eu busquei vários caminhos antes de conhecer Jesus Cristo. Outras religiões, outros gurus, outros avatares. Mas Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meu irmão, esse é o evangelho da tua salvação. Não confie em outro livro, em outra interpretação, em outro espírito. Aleluia? Amém? Você já leu a Bíblia inteira, devia ter lido. E quando a gente lê, o Espírito Santo explica para a gente. Pede para Ele, Senhor, me ajuda a entender. E é por isso também que existe a igreja, né? Que a gente tem aula, escola da palavra, tem estudos, tem cultos, para a gente entender a palavra e praticar. Mas aí, eu quero então voltar a falar sobre o casamento de Jesus e sobre a noiva, que é a igreja. Ele explica um pouco mais sobre isso em Efésios capítulo 5. Vamos dar uma olhada? Efésios 5, 25. Efésios 5, 25 ao 27. Lembra que eu disse, a igreja de todas as épocas sabia tão bem desta verdade que eles perseveraram firmes, mesmo na perseguição. Muitos cristãos foram mortos e ainda são mortos hoje em dia, por causa de Jesus, mas não deixam o testemunho, porque sabe, um dia eu vou estar com o meu Senhor nas bodas do Cordeiro. Olha, Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher. Tem marido e esposa aí, está juntinho? Marido, ame a vossa mulher, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus morreu por nós para nos purificar, para que a gente possa estar limpo, santo, irrepreensível, para subir com Ele. Ele fala que nós somos lavados pela água, né, e pela palavra. A água fala do batismo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quando a gente é batizado, o seu velho homem morre. O velho Alexandre morreu quando fui batizado. O batismo é muito importante para você matar o seu velho homem, crucificar o velho homem. E espiritualmente faz toda a diferença o batismo, senão Jesus não teria dito. E Ele também nos purifica pela palavra. E a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Você não pode se permitir passar um dia da sua vida sem ler a Bíblia. Lembra que eu conto para vocês que durante 5 ou 6 dias seguidos eu não li a Bíblia, quando eu estava no hospital, esperando a cirurgia do coração, porque eu estava meio num torpor assim, meio
meio zonzo, eu estava sem o óculos, e eu ainda não enxergo, mas sem o óculos estava aqui do lado, naquela mesinha cheia de aparelhos, e eu não podia me mexer, eu não tinha como pegar o óculos, e eu não tinha nem também ânimo para ler, nem sei se eu conseguiria. Então, eu me lembro que eu fiquei 5 ou 6 dias seguidos sem ler a Bíblia. Não lembro de outra época, nesses 40 anos, que eu tenha ficado mais de 3 dias sem ler a Bíblia. E você? Você é limpo pela palavra. Estais limpos pela palavra que você tem pregado. E você precisa estar limpo, puro e santificado para o dia que Ele voltar. A gente não sabe quando vai ser. Amém, igreja? Ele avisa. E aí, então, finalmente, nós estaremos, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, nós nos reuniremos com Ele nas bodas do Cordeiro. Quando Jesus estabeleceu a ceia do Senhor, a aliança dele com os discípulos, ele fala: esta é a última vez que beberei do fruto da vide convosco, agora só no reino de meu Pai. Nós celebramos a nossa aliança com Jesus aqui, e ele falou: faça em memória de mim, lembre-se de mim, não se esqueça de mim. Mas tem um dia, porque eu já fui convidado, para o casamento. E surpresa, nesse casamento eu também sou a noiva. Né? É louco isso, não é? Isso é espiritual, claro. Mas então, nós vamos agora para Apocalipse 19, o texto que a Cris leu na abertura do culto. Apocalipse 19. E nós nem combinamos. O apóstolo João, na ilha de Pátimos, na fase final da sua vida, né, ele estava lá numa ilha presídio, com trabalhos forçados, preso, e ali ele teve a revelação do final dos tempos, e ele diz assim, Apocalipse 19, verso 6, ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Isto será quando? Depois você lê Apocalipse. Jesus voltará para buscar a sua igreja, a igreja vai ser arrebatada, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, os que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, de todas as épocas, depois os vivos serão transformados. Quando a igreja sobe, aqui na terra acontecerá a grande tribulação, que serão 7 anos terríveis. Depois disso, haverá uma batalha final, que é chamada de Armagedon, que acontecerá no Vale de Megido, lá em Israel. Existe esse Vale de Megido hoje. E depois de tudo isso, acontece isso aqui. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aleluia. A esposa já vai estar pronta, a igreja vai estar pronta. Amém? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. O que é isso? O linho fino são as justiças dos santos, os atos de justiça que nós praticamos, as nossas boas ações. Esse é o linho fino e resplandecente. Jesus espera que nós façamos boas obras, porque quando nós fazemos boas obras, o nosso Pai Celestial é glorificado. A igreja, quando Jesus voltar, irmãos, ela vai estar madura, santa, praticando boas obras, vencendo o pecado, no meio de uma geração incrédula, perversa e corrupta. É importante que você se intere das notícias que estão acontecendo no nosso mundo, nos nossos dias. No Sudão, na Nigéria, na Coreia do Norte, no Afeganistão, na China,
Você precisa saber o que está acontecendo com os cristãos hoje em dia. Mas a igreja vai estar pronta, com boas obras, atos de justiça. E disse-me, o anjo disse a ele, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Porque inaugura a nossa entrada no reino dos céus, irmãos. A gente vai chegar lá depois do arrebatamento, e depois que tudo for cumprido, a gente vai participar da festa, da ceia do Cordeiro. Por isso que ele falou, a última vez que eu participo com vocês aqui, Mateus, Tiago, Felipe, Bartolomeu, Judas, não Iscariotes, o outro, depois só no reino do meu Pai. E aí Jesus poderia ter dito, e nessa ceia no reino do meu Pai também estará o Alexandre, também estará a Kátia, lá do século 21, amém? A gente vai estar nas bodas do Cordeiro, na celebração, e depois começa a vida eterna com Ele. Como é que vai ser? Lê aí Apocalipse 20, 21 e 22, aí você vai saber como é que vai ser. Amém? Mas só que para a gente chegar lá, a gente tem que vencer aqui. Aleluia? Você está comigo? Amém. Eu não posso terminar ainda sem advertir você que Jesus avisou o que aconteceria com as pessoas que seriam convidadas para o céu. Está em Mateus 22. Isso está acontecendo. Sempre aconteceu e continua acontecendo. Mateus 22. Mateus 22. Verso 2. Vou esperar você achar, muito importante esse texto. Mateus 22, 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Jesus está falando do Pai Celestial e o Filho é Jesus, ele está falando dele mesmo. O reino dos céus é semelhante a um certo rei, é o Rei da Glória, que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Quem são os seus servos? Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Contem as boas novas. Quem são os servos? Aqueles que desde a época de Jesus estão sendo enviados para pregar o evangelho e convidar para o reino dos céus. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. E eu falei para você, Jesus já está lá preparando o lugar para nós, está tudo pronto, venham. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Olha, desculpa aí, tá, mas eu não tenho tempo para essa conversa de crente, tá? Eu tenho que trabalhar, você entende? Eu estudo, eu trabalho. Eu sei que vocês crentes são meio assim alienados, né? Meio bobinhos. Não dá para mim não, tá? Você me desculpa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu tenho investimento na bolsa. Não parece familiar isso? Outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E desde Jesus Cristo tem acontecido isso. Tem pessoas que têm prendido cristãos, têm matado cristãos, têm torturado cristãos, têm zombado de cristãos. Isso tem acontecido. Sabe por quê? Eu vou resumir no verso 14. Jesus disse, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele faz acepção de pessoas? Não. Quem é que são os escolhidos? Quem recebe o evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Quem recebe as boas novas e crê e é batizado, é escolhido.
Mas ele fala que poucos são escolhidos. Quando a gente olha hoje para a população do mundo, no século 21, a porcentagem de cristãos é pequena. E se a gente for ver dentre os cristãos, quem realmente vai, é menor ainda. A palavra está se cumprindo. Mas quisera eu que suportasseis um pouco a minha loucura, porque eu tenho o zelo de Deus por vós. Porque temo que assim como a serpente enganou a Eva, também vocês sejam de alguma sorte corrompidos no vosso entendimento, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. É simples, não é? Então eu vou acordar e eu vou ler minha Bíblia, isso. Eu vou falar com Deus, isso. Eu vou congregar, vou numa igreja, isso. Eu vou cantar, vou louvar a Deus, isso. É tão simples. Mas parece bobinho, né? Mas isso vai te levar para o reino dos céus. Vai te dar vida e vida com abundância. Posso falar para você, eu vivo essa pequena rotina há mais de 40 anos. Eu tenho tido vida e vida com abundância. Não deixei de estudar o que eu gosto, não deixei de trabalhar no que eu gosto, não deixei de viajar, não deixei de curtir a minha família, não deixei de fazer esporte quando eu podia. Pés na terra, cabeça no céu. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Não deixa ninguém te apartar da simplicidade e pureza que é em Cristo. Amém? Aleluia! Igreja, nós somos a noiva. Ele está nos preparando e Ele vai voltar para nos buscar. E depois você lê melhor aí em Apocalipse 19, na verdade a Cris leu, aleluia, aleluia. Quantas vezes naquele capítulo 19 fala, aleluia, chegou a hora, chegou as bodas, os salvos estão todos lá finalmente. Acabou a luta, acabou o sofrimento, os salvos estão lá, aleluia. Aleluia quer dizer, louvado seja Deus. Aleluia, louvado, Yah, Deus. Aleluia, amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Glória a Deus. Tudo já está preparado. Jesus falou, está consumado, Pai. Jesus consumou a obra, está tudo pronto. Tudo que nós temos que fazer agora é crer. Receber Jesus como Senhor, porque ninguém vem ao Pai senão por Ele. E viver uma vida digna. Irmãos, Deus fala, seja santo, porque eu sou santo. Viver uma vida santa não quer dizer nunca pecar, é impossível não pecar. Veja isso. O que é ser santo, então? Não é não pecar. A Bíblia fala, se dissermos que não temos pecado algum, somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Nós pecamos até em pensamento, nós pecamos até por omissão, né? Não só por ação. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembra que Ele quer uma igreja pura? Então, a viver de modo santo é ficar atento à voz do Espírito Santo, porque Ele avisa quando nós pecamos. Viver de modo santo é conhecer a palavra do Senhor, porque aqui eu sei o que é pecado e o que não é pecado. E fugir do pecado. Vai e não peques mais. Eu sempre digo que naquilo que Satanás já me enganou um dia, ele vai ter que rebolar para arranjar outra coisa, porque nessa não caiu mais, em nome de Jesus. A gente caminha de glória em glória, não de glória em queda. Amém? Mas eu deixei de ler um versículo daquela passagem que agora se reporta a nós. Ali em Apocalipse 19, quando o anjo disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas palavras são verdadeiras palavras de Deus. E João diz assim, eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele me disse, olha, não faças tal,
sou teu conservo, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Entenda, o que é isso? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A essência da profecia é dar um testemunho claro de Jesus. A palavra fala que aqueles que vencerão Satanás, eles serão testemunhas de Cristo, às vezes até com a sua própria vida. Não temeram a sua própria vida, mas deram testemunho de Jesus. A igreja madura e preparada é aquela que tem cristãos, né, que dão um testemunho claro de Jesus. Eu quero fazer uma oração por nós, porque Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Pode ser o fim da sua vida, você tem que ser firme até o fim da sua vida, dando o testemunho claro de Jesus, ou pode ser o fim quando Ele voltar, se nós ainda estivermos vivos. Mas saiba que quanto mais se aproximar a volta de Cristo, mais será o princípio das dores e as coisas serão cada vez mais difíceis. Mas aquele que der um testemunho claro até o fim será salvo. Eu vou fazer uma oração para que Deus amadureça a nossa igreja, amadureça a igreja. Amém? Para que você seja um cristão maduro, um cristão adulto, exercitado nos dons espirituais. Que você esteja apto para curar enfermos, apto para expulsar demônios, mas apto para andar em santidade, em pureza, em retidão, a não se afastar da simplicidade que é em Cristo, para que você esteja pronto para quando Ele voltar. Amém? Você quer fazer essa oração? Você concorda? Então levanta a sua mão ao céu. Ó Senhor, eu me apresento agora a mim, aos meus irmãos, Senhor. Os irmãos aqui, Pai, do louvor. Todos que estão aqui trabalhando agora com as crianças, aqueles que estão no estacionamento, na cantina, lá no som, todos, Pai, os que estamos aqui dentro do templo, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. E eu peço, ó Espírito Santo, nos capacita, Senhor, com a Tua sabedoria, com a Tua unção, com o Teu poder. Nos capacita, ó Espírito Santo, a darmos o nosso testemunho quando for necessário, Senhor, a tempo e fora de tempo, Senhor, na perseguição ou na calmaria, que nós demos o nosso testemunho claro de Jesus Cristo, Senhor. Ó Senhor, nos capacita a praticarmos boas obras, para que os homens vejam e glorifiquem a Ti, meu Senhor. Ó Senhor, Espírito Santo, nos capacita a sermos o sal da terra na nossa geração, a sermos a luz do mundo na nossa geração, Senhor. Não queremos fazer obra relaxadamente, Senhor. Não queremos reter a nossa espada quando for necessário usá-la, Senhor. Que cada um aqui se envolva, seja ativo na Tua obra, Senhor. Oh Senhor, derrama essa unção. Desperta, desperta, ó Tu que dormes, e Cristo te iluminará. Que resplandeça o rosto do Senhor sobre tua vida. Desperta para que Ele te ilumine. Toma uma posição com Cristo. Diga para Ele hoje: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Não tenha medo, não tenha timidez. Que o Senhor Deus nessa noite te capacite mais um pouco para andar em retidão, para andar em santidade e para não ser enganado pelas astutas ciladas do diabo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muitos são chamados e poucos escolhidos, mas em nome de Jesus, fala para o teu irmão se você crê, mas nós estaremos lá, amém, irmão? Nós estaremos lá, amém? Estaremos lá, em nome de Jesus. A gente vai chegar lá. Se precisar, eu te ajudo, te seguro, você me segura, mas a gente vai estar lá, amém?
Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. O Senhor, o Eterno, Pai Todo-Poderoso, te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre tua vida e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Issa Adonai panav elecha veichuneka. Yaer Adonai panav elecha veiasem lecha. Shalom. Shalom, abençoa teu irmão. Glória a Deus, obrigado, meu Pai.